Olá a todos e sejam bem-vindos ao Nós e a Família. Hoje estou cá eu, mas estou muito bem acompanhada. Comigo tenho o Dr. Paulo Costa. Olá, doutor. Olá. Que já cá esteve vários programas e até noutros programas aqui desta casa. E temos uma estreante, a doutora Susana. Olá, boa tarde. É um prazer tê-los aqui e hoje nós vamos falar de um assunto que durante algum tempo pareceu que era moda, que muita gente afirmava que tinha esta situação em particular em casa e era uma grande moda e toda a gente tinha este assunto na boca. Mas hoje vamos falar de forma séria, de forma concreta e tentar ajudar aqueles que têm mesmo esta situação em casa e que precisam de uma mão amiga, de alguém que os ajude. Portanto, vamos falar hoje de hiperatividade e déficit de atenção. Começamos então pelo básico. Vamos definir estes dois conceitos. Dr. Paulo Costa, o que é hiperatividade? A hiperatividade pode traduzir-se num padrão de comportamentos ou de atitudes, numa conduta que é a intensidade e frequência excessiva ou excessivos e que podem interferir de forma importante no funcionamento do próprio e dos outros. Isso pode refletir-se na infância, na adolescência e também na idade adulta. Por norma, as queixas não são apresentadas pelo próprio, mas sim pelos outros. Neste caso, os pais, ou os professores, ou os agentes educativos que têm junto de si, ou com quem interagem e sentem essa implicação no funcionamento. Exatamente. E, doutora Susana, o que é o déficit de atenção? Portanto, podemos caracterizar o déficit de atenção como um subtipo da PHDA e podemos caracterizá-lo como um padrão persistente de desatenção, dificuldade em manter a atenção por um período prolongado de tempo. Basicamente, muito simplificamente. Exatamente. E, portanto, como eu comecei por iniciar, que às vezes isto pareceu, durante algum tempo, parecia que era moda, que toda a gente e todas as crianças sofriam disto. Quais são os sintomas que, inegavelmente, nós podemos dizer esta criança realmente tem uma perturbação de hiperatividade, déficit de atenção? Não sei se quer... O diagnóstico é clínico, ou seja, terão que existir critérios de diagnóstico que estão protocolados de acordo com categorias de classificação de sintomas que são usados pelos psicólogos, pelos pediatras, pelos pedopsiquiatras, enfim, os técnicos que avaliam e diagnosticam estas perturbações e, portanto, eles têm que ser cumpridos numa escala de frequência desses mesmos sintomas. Portanto, um sintoma por si só não valerá para nós diagnosticarmos. E como disse há pouco, além disso, terá que ser considerado o impacto e a severidade que esses sintomas têm em áreas particulares do desenvolvimento, nomeadamente na escola ou na dimensão familiar. Isto porque essa avaliação, como eu dei a entender há pouco, é feita pelos outros. É evidente que se os outros têm um limiar de tolerância menor a determinadas manifestações comportamentais, ou se são mais reativos, ou toleram menos a frustração, neste caso, estamos a falar dos professores e dos pais, pode ser mais facilmente passível de classificarem uma criança como hiperativa ou como tendo déficit de atenção, porque o próprio nunca se vai dizer que tem classificar como tal. Pode eventualmente apresentar algumas manifestações sintomáticas, como por exemplo, no caso do déficit de atenção, isso interferir no seu rendimento escolar, por exemplo, não terminar tarefas, ser mais lento ou eventualmente nas situações de avaliação, por exemplo, não concluir ou ficar muito aquém daquilo que são as suas capacidades, mas o próprio não se queixa. Portanto, vai acabar por sentir essas consequências, mas de uma forma indireta. Portanto, também às vezes há uma dificuldade também dos professores, das pessoas que estão em contacto com estas crianças que não sabem bem como lidar com esta aceitação. Estarei correta? Sim, é verdade. Se calhar as crianças já são agitadas e já são...
E eu acho que os professores tendem, às vezes, a rotular demasiado e, portanto, de repente, numa sala de aula, são todos rotulados de hiperativos. E, de facto, isso não é verdade. Portanto, há uma certa dificuldade, tanto que na consulta, por vezes, os pais dizem-nos: a professora disse que o meu filho é hiperativo. Mas, como o Dr. Paulo referiu, é preciso fazer um diagnóstico e isso obedece a um conjunto de testes, critérios e, portanto, não é assim tão fácil e, pronto, dada a sua complexidade também, acaba por ser difícil aos olhos dos outros perceber e, portanto, às vezes criam-se rótulos que não fazem muito sentido. Exatamente. E tocou aí num assunto importante que são os rótulos que às vezes são dados para uma criança que realmente sofre desta situação. O rótulo é algo bom ou é algo terrível e até bastante prejudicial ao próprio desenvolvimento ou até na tentativa de colmatar a situação? Poderá ser efetivamente mau, porque isso vai prejudicar a autoestima dessa criança ou desse adolescente e isso vai ter repercussões depois no seu desenvolvimento a nível escolar, a nível psicológico e podem surgir outras perturbações de ansiedade, não é? Outras situações associadas. Há também, é importante dizer que há algumas crianças que já tiram partido dessa classificação ou desse diagnóstico, porque gostam, obviamente, de usar isso como argumento para não se implicarem nas tarefas. E isto é um fenómeno muito curioso que também traduz a relevância de não abordarmos cada sujeito que tenha estas características como, portanto, de igual forma em relação aos outros. Portanto, cada caso terá que ser individualmente abordado nas suas características ou manifestações sintomáticas, mas também no modo como se vai intervencionar. Há pouco, quando falava na questão da moda, é preciso dizer que nós não podemos cair nesse engano, nesse erro de só porque a criança tem realmente um excesso de atividade motora ou tem dificuldade em controlar os impulsos ou ser desatenta, em intensidade e frequência elevadas, por si só, atribuir-lhe logo esse diagnóstico. Exatamente. Portanto, como referi, o diagnóstico é clínico. Mas mesmo assim, em alguns casos, os clínicos podem fazer o diagnóstico, mas em termos da sua abordagem ou intervenção, isso ser muito particular. Portanto, poderão haver casos em que é necessário fazer uma intervenção muito estruturada, enquanto que poderão haver outros em que a situação pode ser mais ligeira, mais breve, em termos daquilo que é a intervenção. No caso dos meninos ou dos adolescentes que, por vezes, querem tirar partido dessa classificação, desse diagnóstico que pode existir efetivamente, também é preciso atender, lá está, à dimensão social e afetiva que isso pode trazer-lhes, porque dizer que têm uma condição que é negativa e por isso não se implicarem na sua resolução, seja na hiperatividade, seja noutra coisa qualquer, não faz qualquer sentido. Exatamente. É só para não quero fazer, pronto, vou ficar no meu cantinho. Há diferenças entre uma criança que sofre de PHDA e um adolescente que sofre de PHDA ou são iguais? Aquilo que nós vemos é que, com a idade, à medida que a criança vai crescendo e vai transitando para a adolescência, os sintomas de hiperatividade ou de excesso de atividade motora vão diminuindo e os de desatenção vão se mantendo, embora também vão podendo ser solucionados. A criança vai ganhando mais consciência, à medida que entra na adolescência, vai ganhando mais capacidade de pensar sobre si mesma e de ajustar alguns dos seus processos cognitivos, seja com a ajuda externa, seja ele mesmo com o expor-se recorrentemente às dificuldades e, portanto, tentar encontrar estratégias para superá-las. Portanto, respondendo à sua questão de uma forma muito simples, de facto é verdade. Com o avançar na idade, há, digamos que, uma diminuição da intensidade e da frequência desses sintomas. Mas lá está. Cada caso será um caso. Sendo que, atualmente, é possível fazer diagnósticos de hiperatividade e déficit de atenção em adultos, porque as classificações de diagnóstico assim o determinaram, e em adultos que não
tinham sido anteriormente diagnosticados em criança ou em adolescente. O que parece um contrassenso, mas em todo o caso, os sintomas podem, de facto, em termos da sua severidade, do impacto na vida da pessoa, realmente causar transtorno e, portanto, havendo essa classificação, de acordo com a DSM-5, que é a Classificação Internacional das Perturbações Psiquiátricas da Associação Americana de Psiquiatria, é possível fazer esse diagnóstico. Portanto, haverão aqui algumas nuances e algumas particularidades que também, no fundo, traduzem aquilo que é a especificidade do ser humano, não é? Exato, cada caso é um caso e tem as suas especificidades. Estamos a falar de crianças, adolescentes e adultos que podem sofrer desta situação, de PHDA, e surgiu-me aqui uma questão. Para tratar, entre aspas, meto o tratar entre aspas, numa tentativa terapêutica da situação, é mais fácil começar em criança. A intervenção deverá ser precoce, é aquela que é mais bem sucedida, segundo também a literatura sobre a área. Claro que sim, deve-se intervir logo no pré-escolar, embora isso por vezes não seja possível. Só mais tarde, depois na idade escolar, é que se começa, após o diagnóstico, é que se começa a intervenção. Exatamente. Portanto, até no pré-escolar esta situação já se começa a desenvolver. Em termos de diagnóstico clínico, não é possível fazê-lo antes dos 6 anos, de acordo com os critérios da DSM. Mas, obviamente que há crianças que na idade pré-escolar revelam comportamentos de grande agitação psicomotora, dificuldade em manter-se nas tarefas, impulsividade. E isso causa transtorno aos próprios e aos outros. Naturalmente que se refere nessas circunstâncias que eles têm traços de hiperatividade, déficit de atenção e, portanto, o acompanhamento, a intervenção deverá ser o mais precoce possível. É preciso dizer que a intervenção deve ser multimodal ou multidisciplinar, usando diferentes abordagens ou mistas de intervenção, sendo em primeira linha, no caso da idade pré-escolar, as estratégias comportamentais ou de mudança de comportamentos implicando os outros agentes, a família, os educadores e os pares. Depois, com a entrada na escola, temos a acrescentar a estas dificuldades do comportamento e do cumprir aquelas regras que são exigidas, enfim, uma criança que entra, por exemplo, no primeiro ano, as questões do aproveitamento e do rendimento. Se há, de facto, depois um impacto a esse nível, terá que se trabalhar de uma outra maneira, sendo que se podem diversificar estratégias ou implicar também a gestão da sala de aula, não é? Porque uma criança com estas características nunca pode estar sentada na parte de trás da sala de aula. Exatamente. Portanto, digamos que estas diferentes cambiantes da intervenção vão sendo variáveis também em função das características de cada criança. Mas é preciso também atender às características não só emocionais, mas também da própria maturação. Porque, por exemplo, nós temos muitas crianças em consulta de psicologia que vêm com essas supostas queixas de hiperatividade e déficit de atenção e que não são mais do que crianças imaturas. Por exemplo, é muito frequente as crianças que são em idade condicional, que fazem anos a partir de 15 de setembro até ao final do ano civil, poderem entrar na escola no primeiro ano. E há muitas queixas que emergem só do facto de elas não estarem ainda aptas, não estarem ainda preparadas para ingressar no primeiro ano. Até aí não havia queixas na idade pré-escolar, mas depois começam a surgir. E essas queixas, no fundo, somente decorrem dela estar a ser exposta a um conjunto de exigências que não está ainda maturada, preparada, motivada para enfrentar. Exatamente. Acho que também é importante realmente alinhar portanto, a preparação cognitiva, a preparação emocional e comportamental de uma criança, não é? Nem tudo está exatamente na mesma linha. Ora, aí está. Portanto, mesmo havendo critérios de diagnóstico, nós devemos atender à intrasubjetividade. Já aqui referi isso nos outros programas. Naturalmente que nós temos seres humanos que não são autómatos e que não estão aptos no mesmo dia, à mesma hora, a cumprir as mesmas tarefas e as mesmas atividades. Depois, se tivermos a acrescentar a isso um grau de exigência muito elevado,
o que acontece cada vez mais à entrada na escola, isso vai interferir no grau no desempenho da criança, porque uma coisa era, por exemplo, passar uma semana no primeiro ano consolidar destrezas psicomotoras que são essenciais para Escrever a grafia, não é? Fazer, por exemplo, aqueles pré-grafismos ou outro tipo de tarefas que exigem cumprir a regra de estar sentado a uma secretária, etc. Outra coisa é logo começar a dar conteúdos curriculares e muitas vezes isso acontece, não é? Portanto, além disso, depois temos os outros fatores familiares e emocionais, não é? Cada criança pode reagir face a uma adversidade emocional de forma muito distinta. Uma criança que, por exemplo, está deprimida, isto é também importante referir, não apresenta os mesmos sintomas de depressão que um adulto. Portanto, normalmente, uma criança deprimida também tem excesso de atividade motora, também tem dificuldade em concentrar-se, também tem dificuldade em executar tarefas que têm um grau de exigência elevado. Ou então uma criança que tem uma perturbação de sono. Por exemplo, se uma criança não tem um sono... Um bom dormir, não é? Que seja, de facto, reparador, é natural que no dia seguinte esteja na escola desconcentrada ou com um grau de grande intolerância à frustração a situações comuns. Portanto, é preciso termos isto em consideração. Exato. Existem muitos detalhes e características nestas crianças que nem tudo indica, tem o PHDA às vezes, e tocou até num aspecto interessante que eu penso que ainda existe algum preconceito quanto à criança deprimida. Portanto, as crianças são crianças, não se podem deprimir. E achei interessante tocar nesse ponto, até porque estamos a falar de crianças que o desenvolvimento delas depende muito do que nós influenciamos e fazemos. E falando nisso, pergunto agora à doutora Susana, que estratégias dentro da sala de aula pode um professor ter em relação a um aluno com PHDA? Por exemplo, o que eu acho bastante importante é colocar o aluno em primeira fila para que possa estar a ver o aluno e possa monitorizar mais facilmente as suas tarefas e o seu comportamento. Deverá, por exemplo, organizar as atividades curriculares, digamos, mais complicadas, que exigem mais esforço para o período da manhã, em que a criança tem mais disponibilidade para estar concentrada. Deverá haver ali uns momentos de transição entre as atividades para que dê tempo à criança para se organizar, no fundo é por aí. Poderá ser interessante também responsabilizar um bocadinho este tipo de crianças para que elas se possam sentir úteis dentro da sala de aula, de forma a mantê-las também ocupadas e com esse sentimento de utilidade e de responsabilidade para que possam também controlar, de certa forma, o seu comportamento. Acho interessante as estratégias e por isso é que perguntei, porque normalmente a estratégia tipicamente utilizada é não sabe estar quieto, de castigo. Pronto, e sai fora da sala de aula ou fica ao fundo da sala e, portanto, são estratégias que não ajudam a este tipo de crianças. Os professores, de uma forma natural, tentam procurar encontrar estratégias para diversificar as suas práticas, sejam elas de ensino e aprendizagem, sejam elas de gestão da sala de aula. É verdade que existem alguns destes pressupostos, como, por exemplo, também fracionar as tarefas ou dividir a tarefa em partes, estabelecendo um tempo limite e levando a criança implicar-se no cumprimento desse tempo e depois reforçando por ter cumprido, ou ele mesmo fazer uma autoavaliação do processo de desempenho. Isto, no fundo, são, digamos assim, orientações generalistas, mas é preciso também voltar a dizer que, ainda que os professores possam estar munidos destas ferramentas e muitos dos psicólogos também possam recomendá-lo, cada criança, cada aluno vai responder de forma muito particular à sua implementação. Evidentemente que o trabalho mais individualizado e estruturado e consistente na forma de serem cumpridas as diferentes subtarefas é essencial. E nunca deixar o aluno, obviamente, ao seu ritmo ou sem haver esse controle ou supervisão, porque se a tendência é para se dispersar,
ele vai se dispersar naturalmente. Exatamente. E, portanto, quanto mais houver um acompanhamento individualizado, melhor. Sabemos que isso nem sempre é possível. Exatamente, Porque às as vezes turmas as também turmas- são, por vezes, bastante extensas, às vezes há turmas constituídas por alunos de vários anos e isso vai ter impacto, naturalmente. Exatamente, e às vezes é difícil gerir uma sala de aula com crianças com tantas características diferentes. A conversa vai boa, mas está na hora de um curto intervalo. Nós voltamos já a seguir para falar mais um bocadinho desta situação que afeta algumas famílias aqui no nosso Portugal.